Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, tá sempre pra vocês, num cenário meio que de mudança, mais uma análise e review da quinta temporada de Miraculous, pra falar do especial mais aguardado desde que ele foi anunciado lá em setembro, outubro, a escolha dos Kwamis, que é dedicada ao relacionamento de Jonette e também às novas portadoras do Miraculous. Se inscreve no canal que assiste de novo por aqui, deixa o like que isso sempre ajuda a incentivar tudo. Transmission, ou A Escolha dos Kwamis, ou The Kwamis Choice, parte 1, é o 10º episódio da quinta temporada, que é baseado no conceito do Noru e do Miraculous da Borboleta, ainda que esse Kwami, ou o seu poder, não tenha nenhum destaque aqui, acontecendo logo após o episódio 9, que é Colisão / Exaltação, e obviamente antes do episódio 11, que é a parte 2 do especial Deflagração, que infelizmente ainda não está pronto. Lembrando que isso tudo acontece antes dos eventos de proteção, perfeição e muito antes de emoção, ok? Eu sei que muita gente está perdido na ordem. Transmissão começa parecendo que é o dia seguinte ou poucos dias depois de Colisão, porque Marinette está mega depressiva em seu quarto sem querer ir para a escola, dando a desculpa de que está doente. E foi nesse episódio que ela começou a se chamar ou perceber como é patética, que nem ela repete várias e várias vezes para Alia no episódio Perfeição. Está completamente triste por sua vida amorosa, relembrando a perda dos Miraculous no final da quarta temporada, não dando certo com o Adrian, com o Cat Noir e até relembra do namoro com o Luca para dar uma variada. Com seus brincos na mão, olhando o tempo todo, mas sem renunciar porque Tic permanece tentando conversar e levantar o astral dela, mas isso não dá certo. Também não querendo falar com seus pais ou até com a Alia. Cismou que é fraca por se apaixonar e que nunca mais vai fazer isso de novo ou quer contaminar a Alia com a sua fraqueza. Já na escola, todos tentavam ligar para Marinette, que nunca atendia, e sobre o dever de casa que ela estava perdendo, Nino e Alia têm a ideia de pedir para Adrian deixar, coisa que ele vai fazer com muito prazer. Conversando com o Plague no caminho sobre o que o Cat Noir causou na Marinette em Colisão. Não que ele ajude, só concordando que tudo que ele fez foi terrível e deixou ela arrasada mesmo. Chegando no quarto, Marinette se surpreende com a visita dele e Tic e Plague se juntam pra fofocar, só que a conversa deles não flui nada bem. Marinette fica olhando pros seus brincos o tempo todo e responde Adrian dizendo que ela jamais pode ser totalmente ela mesma com alguém. Por mais que o menino diga que acima de tudo é seu amigo em primeiro lugar e pode lhe contar tudo, quase tentada a falar que há Ladybug pra ele, felizmente os Kwamis impedem isso. Ele também vê suas fotos jogadas no lixo e quando Adrian berra que a ama, responde que não ama mais nem pode mais fazer isso, perguntando se algum dia terão uma chance de ter de novo essa coisa especial que tinham, mas ela responde assertivamente que não, nunca. Simplesmente pura depressão esse episódio, viu? Tá até superando Colisão. E lá no François Dupont, Zoe também ligava pra Marinette, que nunca atendia, estando muito preocupada com ela, até se deparar com literalmente uma festa rolando na sala de artes. Com todos os amigos da Marinette comemorando porque Alia mandou a solução perfeita para a situação, o Adrian, e obviamente Marinette vai melhorar depois disso. Ainda que Zoe esteja muito incerta e no meio tempo Alia recusa uma chamada da Nora na sua Alliance. E aí, pra completar, Adrian sai tão triste depois dessa conversa que Monarch já se prepara para acumatizar um menino que descobriu que perdeu o amor. Só que quando percebe que é o Adrian, que nem ele fez em Glaciator 2, Gabriel se destransforma e desiste da acumatização. Enquanto Marinette chorava mais um pouco, Tig e Plague vão conversar sobre a cena que acabaram de presenciar. O quão foi cruel, doloroso e etc. E por isso Plague acha que Mestre Fu pode ter feito a escolha errada. Tig nega porque o amor deles é o que os mantém fortes e unidos. Já Plague refuta porque esse amor e a escolha impossível tá destruindo eles. E por isso, talvez precisem livrá-los desse fardo e dessa escolha e deles mesmos. No meio da festinha na sala de artes, todos comemoravam muito antes da hora que eles finalmente vão dar certo e começar a namorar, sem saber que nesse exato momento, Adrian e Marinette estão em suas respectivas camas, sofrendo muito. E até mencionou o tempo exato que levou pra isso. Só que Zoe continuava incerta e insegura porque não tiveram absolutamente nenhuma notícia. Assim, Nino se vê obrigado a ligar pro seu maninho, mas é a Natalie quem atende a pedido do Adrian, que não queria atender, e ainda que minta, eles entendem que o plano não deu certo nem um pouco. Todo o comportamento da Zoe nesse episódio é bem esquisitinho, e assim que sai do quarto, Natalie dá de cara com o Gabriel, já o ameaçando pra não se aproveitar da tristeza do seu filho, dizendo que não é um monstro, ele só quer consolá-lo como qualquer pai faria, afinal, é o pai dele. E no quarto, vimos aquela frase do Gabriel de que ele sabe como é ter um coração partido, por mais que ele não se aprofunde muito nesse assunto, e é aqui que ele insiste para que o filho use uma Alliance, garantindo que irá ajudar, mas pelo seu sorrisinho maléfico no final, não foi pensando no bem do filho que ele pediu isso. Felizmente, Adrian ignora isso e logo depois ele tira a Alliance, só que aí chegam Plague e Tic para falarem que ambos são portadores exemplares, só que precisam tirar o fardo deles usarem os Miraculous e encontrarem novos portadores. Porque está fazendo muito mal a eles. Vossa missão está terminada e assim podem declarar seus sentimentos a quem amam, e com muito pesar, eles retiram os Miraculous dando aos seus Kwamis, com Tic dizendo que jamais esquecerá a Marinette e Plague de que Adrian jamais o esquecerá. Infelizmente, esse momento coincide bem na hora que Gabriel voltou pro Vovil e ia ser Monarch
Monark porque ele quer sim akumatizar o Adrian. E só não fez isso naquela hora porque ele não tinha uma Alliance para receber um poder de Kwame, provando que ele tá realmente louco e seus valores realmente caíram da quarta temporada pra cá. Mandando o Mega Akuma pro quarto do seu filho, só que ele viu a lição da Marinette e se anima na hora, driblando o Akuma e indo embora junto da sua negatividade. Marinette também estava animada na casa dela. Assim, ele retoma o Akuma e com sua concentração sente a raiva forte de outra pessoa, daquele personagem novo que se chama Bulber, mas aparentemente adaptaram o nome dele aqui pra Koki. Isso se eu não ouvi errado. E Monark acha muito interessante porque ele usando 5 Alliances pode transferir 5 poderes diferentes de Kwames para esse vilão que vai ser excepcional. Nos revelando mais uma das limitações dos anéis, Monark não pode dar vários poderes a uma pessoa a não ser que burle as regras como a Safari fez. Cada Alliance só suporta a essência de um Kwame por vez, como se fosse um Miraculous mesmo. Logo, ele só pode dar múltiplos poderes a um vilão se caso ele use mais do que um dos anéis da Alliance. Regra que, obviamente, não vale para o próprio Monark, que usa vários anéis, muito mais do que o suficiente. Eu simplesmente amei saber desse nerf que eles deram, o que já tinham planejado para as Alliances, porque a gente criticava muito a escolha do Monark de só dar um único poder aos vilões e não criar mais outros, como a Safari, que era mega perigosa justamente por ter múltiplos poderes. Só que não, ele não pode fazer isso. É só um poder por Alliance e não tem para que as pessoas terem mais do que uma delas. O Koki só tem porque compõe o estilo dele e acabou sendo uma coincidência. E correndo de volta para casa da Marinette, Adrian encontra recolando as fotos dele na sua parede e temos aquela cena divulgada pela Tifo muitos meses atrás da conversa deles. Agora fazendo sentido Marinette mencionar as coisas ruins que ela falou mais cedo pra ele e tentar falar eu te amo, só que ela não consegue de jeito nenhum. Um drama que a gente sabe que se arrasta pelo menos até o episódio Perfeição, mas que em emoção e proteção aparentemente já tinha sido resolvido. Assim, Adrian cria um joguinho para que ela responda só com sim ou não, levantando as mãos esquerda e direita. Se atrapalhando no meio porque, né, estamos falando da Marinette, só que ela quer sim mais tempo para expressar os sentimentos dela por ele e quer passar mais tempo com ele. Aí na escola todo mundo se junta para começarem a tramar planos para salvar o amor de Dionette e Alia finalmente atende a ligação da Nora que realmente precisava falar com ela antes pedindo conselho, só que ela demorou tanto que Nora teve que resolver sozinha. Fazendo uma montagem toda estranha do seu amigo Koki, sabe-se lá por quê, que viralizou e foi isso que o deixou tão irritado. Já no teto, Plague e Tick viam quem eles iam escolher como portador. Tick já queria a Alia e Plague o Nino, mas vendo que são namorados, eles já desistem porque vão cair no mesmo problema impossível de novo. Só que ao ouvir a Zoe dizer que deveriam perguntar o que eles acham, Adrian e Marinette, antes de fazerem qualquer plano e sair dali, Plague encontrou sua portadora. E enquanto Zoe ligava preocupada mais uma vez com a Marinette, que pode conversar com ela porque sabe como o amor pode ser complicado, Plague só taca o anel nela e a chama ali no cantinho para oferecer uns poderes diferenciados para ela. E no banheiro, Tick chega com os brincos pra Alia, contando o que aconteceu e que escolheu ela, se sente segura com ela e sabe que vai suportar a responsabilidade. Mas, por não esconder nada do Nino, Alia já não quer aceitar. Não que seja uma novidade, porque ela demonstrou isso muito bem, tanto com a própria história da Reina Furtive, como em Hakusan. Porém, se for pra Marinette poder ser feliz no amor, ela aceita. Como eu falei muito no vídeo sobre a Jaqueline, eu ainda acho que a Tick fez a pior escolha possível. E a Alia foi muito nobre da parte dela aceitar isso, porque ela não queria. Só que ao perceber que Marinette pode enfim viver o seu amor e tal, ela aceitou, mesmo que ponha em risco o seu namoro com o Nino. Eu não critico muito a escolha do Plague, porque o Plague é caótico, né, gente? Quando ele viu uma pessoa que tava pensando diferente dos outros ali, que foi a Zoe, ele já escolheu ela e dane-se. Mas, quanto a Alia, mesmo quando ela tinha que portar os brincos só por um final de semana, já não queria ter que mentir pro Nino. Nem consegue de fato e por isso que ela contou da Reina Furtive tão rápido. Não tinha como Marinette e Tick saberem disso antes na quarta temporada, então tudo bem, mas hello, todo mundo sabe disso agora. E Tick foi deveras egoísta jogando esse tipo de pressão na Alia agora só para se sentir confortável com a sua portadora. Já que tinha outras opções muito mais viáveis, como a que Plague escolheu, que não namoram ninguém e são maduros nesse sentido, tipo Kyoko e Luca. Na real, eu acho que eles foram amarrados como sempre e não queriam ter que criar um modelo 3D de outro herói novo, já tendo a Scarabella, que nem sequer foi uma boa portadora dos brincos, como a Tick jura que ela foi. Mas enfim, de volta ao casal feliz, eles batem a cabeça no outro e Adrian já tinha que ir pra casa. Só que dão de cara com um novo vilão chamado Kiko. Sim, Kiko, tipo Kiko do Chaves. E por isso Adrian vai ter que ficar lá até Ladybug e Cat Noir resolverem tudo. Ainda que os dois estejam inseguros, porque agora não é mais com eles. Kiko começa a atacar o bairro asiático, tacando colisão em tudo, até surgir Scarabella, meio atrapalhada para não perder o costume, e Kiri Noir, também um pouco atrapalhada, não dando tempo delas se apresentarem ou falarem seus nomes, porque o Kiko já ataca elas. As novas heroínas deixam as apresentações de lado e tentam parar o Kiko, só que além de grande, ele também parece ser bem ágil. E além de ter o proteção e o colisão, ele também foi abençoado com o poder de viajar da Kalki.
usando pra surpreendê-las, até a Scarabella salvar Kirinoar no colo, só que aí Kiko vai e pega elas no socão surpresa. Percebendo que ele tem poderes demais para ser derrubado na marra, também percebe que o objeto akumatizado deve estar sendo protegido por aquele casco, assim que Kirinoar pula e o Cataclisma, mas não tem efeito e ela é jogada para longe. Porque além desses 3 poderes, Kiko também tem o Resistência da Stop. Pra piorar, Monark agora lhe dá o poder da multiplicação para o Kiko se dividir em 3. Assim Scara e Kiri percebem que a única forma de vencer é fazendo ele mesmo tirar o próprio escudo. Chamando o talismã e saindo vários metros de tecido, coisa que na hora Scarabella já sabe qual é o plano, iniciando com Kirinoar levando o talismã e fingindo que tem medo do Kiko, enquanto Scarabella vai distraí-lo. Pra alguém que teve tanta dificuldade em Hakusan, Scarabella criou um plano muito rápido, nível digno de Ladybug, porque enquanto ela distrai o super vilão, Kirinoar vai atrás do corpo de bombeiros, compra 1 milhão de latas de tinta até com a Jaqueline e eles vão se organizando no plano enquanto Scarabella tenta sobreviver. Criando um enorme balão de tinta sobre um dos Kikos, cortando e deixando impossível dele ver com a tinta. Assim tira a proteção e Scarabella esmaga o capacete, podendo pegar o Akuma e transformar o Koki, que não faz ideia do que houve. Mas na hora chega Nora pra brigar com ele e ele acha ruim, mandando ter respeito quando for falar com ela, e por essa fala eu imagino que eles realmente sejam namorados lutadores de MMA. Enfim, Scarabella conserta tudo com Miraculous Scarabella pro alívio de Adrian e Marinette, que viram com os próprios olhos que as 2 novas heroínas dão conta do serviço, podendo continuar o que começaram hoje, amanhã se vendo na escola. Terminando o episódio, mas na cena pós-créditos, a Alliance do Gabriel Agreste aponta 2 limites humanos ressentidos em 2 alliances. Nas de Alia Césaire e na de Zoe Lee, dando uma risada maligna porque, às vezes, mudar pode ser muito bom. Graças a Deus eles mantiveram essa coerência com o episódio Júbilo, e não importa basicamente quem Tiki ou Plague escolheriam, porque eles nem sabem disso. 99% das pessoas de Paris seriam pegos de identidade secreta por ter um Alliance. E sobre o episódio, eu gostei muito dele, por mais que eu tenha várias ressalvas. O jeito que as heroínas resolveram tudo foi criativo e satisfatório, ainda que tenha ficado meio corrido, porque o episódio foca muito tempo de tela em Adrianette. Fora que achávamos que a Kirinoar podia decepcionar sendo perfeita demais ou muito sem sal, só que ela foi perfeita não sendo nem nada de mais nem de menos. Seguiu as ordens da Scarabella e manteve sua personalidade, só que aí o peso recai sobre a Scarabella que virou uma líder perfeita, criativa e sem segurança nenhuma de uma hora para outra. Também queria que tivesse tido um pouco mais de interação entre Zoe e Plague, além daquela jogada de anel. Entendo Tiki e Alia serem rápidas porque elas já se conhecem há tempos e Alia já sabe de tudo. Agora, a Zoe, não. Além do claro fato da Kirinoar não ter ganho nenhuma transformação, não ganhou uma sequência de ativação do Cataclismo e sequer mostraram a transformação da Scarabella, mesmo que ela já exista prontinha para usarem. Enfim, eu relevo quase tudo porque esse episódio foi feito para ser focado em Adrianette. Por isso a minha nota para ele é um 9 fechado. Eles foram muito gananciosos nessa parte 1, criando um episódio muito bom, mas que por vários e vários detalhes fica bem longe da perfeição. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter gostado da última análise do ano, porque sim, o Globo confirmou que só teremos episódios novos em 2023. Também não que faça muito, seja muita coisa, porque daqui 3 semanas já é ano novo. Então, se eles lançarem alguma coisa em janeiro, já vai ser um período de hiato bem curto. Deixe seu like para incentivar o canal, se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Aqui tem outro vídeo que é sobre a White Diamond AU. Comente as suas notas para esse episódio e até o próximo vídeo.